Boa noite, seja bem-vindo. Você pode se colocar de pé, por favor? Eu não sei como foi seu dia hoje, quantas coisas você cumpriu, quantos afazeres você planejou cumprir e talvez não conseguiu, mas eu quero te convidar a viver amanhã um novo dia. Aliás, por que amanhã? Eu quero te convidar hoje a viver uma coisa nova, entregar toda a sua vida, todo o rumo do seu destino nas mãos do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje com as mãos machucadas, tentando remar para um lugar que não é para você ir. Então eu digo para você, entregue a sua vida e confie, porque nas mãos dele o seu barco vai navegar muito melhor. Amém? Quando Cristo caminho abriu, com força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Faz vento assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e a tripulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos
sobre as ondas poderá andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia, aleluia, Senhor, nós soltamos o cabo desse barco, porque sabemos que o Senhor cuida dele, o Senhor nos faz andar por mares tranquilos, mas também em mares bravios. Ali está o Senhor, então nós podemos realmente desatracar a nossa nau, deixar o nosso barquinho em suas mãos, porque com o Senhor no barco tudo vai bem e passa o temporal. Que essa noite nós possamos nos lançar em Ti, dedicar o nosso coração a Ti e saber que com o Senhor seguro estamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, essa noite de celebração. E eu queria que antes de você se assentar e ficasse mais confortável aí, você pudesse dar um oi para quem estiver perto de você e estender as nossas boas-vindas aos nossos visitantes, enquanto nós estendemos as nossas boas-vindas a você que nos assiste pela internet, que é a sua casa. Que Deus te abençoe e você possa não assistir à celebração, mas adorar conosco e celebrar conosco. E aproveite, compartilhe esse link, distribua para os seus contatos para que mais pessoas também possam ser abençoadas nesse feriado, ou não sei se é feriado ainda, né? Essa confusão que foi gerada nesses últimos dias entre feriado e não feriado, enfim, nós estamos aqui hoje para adorar o Senhor Jesus e muitos estão também nas suas casas nos acompanhando em virtude da pandemia. Mas enquanto a pandemia não passa, nós vamos nos preparando para algumas atividades da nossa igreja. Em breve você saberá de outras que estaremos retomando, retornando, porque nós queremos dar alguns passos para fora desse círculo que a pandemia nos limitou, e tudo com segurança, é claro. E um desses passos que nós estamos dando agora para o mês de março é a escola de música. Não sei se você lembra da escola de música, você que assiste pela internet. Nós fazemos o nosso encontro semanal com as crianças, jovens e adolescentes para ensinar um instrumento. E se você estava na escola de música ou tem interesse de participar, por gentileza, dê o seu nome ali para a Isa no balcão de informações, assim que terminar o culto, ou você que está assistindo pela internet, nos encontre no WhatsApp da igreja ou aqui na nossa secretaria, para te falar, eu quero participar da escola de música. Senhor, qual é o valor, quais são os instrumentos? Bom, tudo isso nós vamos conversar com você numa reunião específica, tá bom? Mas eu posso adiantar que terá teclado, violão, guitarra, bateria, saxofone, metais, ou seja, tudo isso para poder você desenvolver seu talento e também poder servir ao Senhor nessa área musical e dos louvores aqui na nossa igreja também, tá bom? Então, se você tem interesse, deixa o seu nome, porque a gente vai entrar em contato com você para organizar a nossa escola de música no mês de março de 2021 agora. E também no sábado, os jovens estão retomando algumas atividades, entre elas o DIP. O DIP é um encontro que eles fazem, sábado sim, sábado não, o encontro dos jovens aqui na igreja. Então, se você tem um filho jovem, ou se você é jovem, ou se você se sente jovem e quer participar também, você é convidado a estar aqui às 20 horas, o tema será cancelado. Cancelou o quê? Não cancelou culto, não cancelou nada, só cancelou alguma coisa muito importante que, graças a Deus, está cancelado. E eu queria convidar você para estar aqui nesse sábado, para conhecer o que é que foi cancelado. E você que está aqui conosco já há um bom tempinho, caminhando com a gente, gostaria de ser membro da igreja. O que é mesmo ser membro da igreja, pastor? É você participar dos ministérios ativamente, ter momento de ceia conosco, ser batizado. Então, se você quer ser membro da igreja, se inscreva para o nosso curso de novos membros. Nós ainda vamos organizar com você a data melhor e o horário melhor para atender você e a sua família. Você só tem que deixar o nome por enquanto, tá bom? Então, no final do culto, deixa o seu nome. Quem está na internet, manda mensagem para a secretaria, que nós vamos organizar
organizar para poder começar a sala de novos membros. Não sei se é o momento, talvez eu não esteja no momento ideal da minha vida. Faça o curso. O curso é fundamental, você não vai perder seu tempo, vai aprender muitas coisas e depois no final, se você achar que ainda não é o tempo, tudo bem, tudo certo, fica uma próxima, o seu curso estará feito, a sua preparação estará ok para esse momento também, tá joia? E nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem muita gente participando conosco que não está vindo na igreja. Eu fico honrado com isso, eu fico imaginando lá da minha casa, né? Porque eu estou aqui todos os dias, né? Essa comunidade faz parte da minha rotina diária, e eu fico vendo essas pessoas que vêm das suas casas na secretaria e deixam seu envelope ali, pessoas que fazem a transferência e mandam o WhatsApp aqui na secretaria para poder dizer: olha, minha contribuição está aí, eu não estou indo na igreja, mas a minha contribuição está aí. Que fidelidade, irmãos, que fé. Eu louvo a Deus por essa generosidade, por essa confiança que essas pessoas depositam nessa obra, e eu louvo a Deus também por você que tem contribuído aqui conosco. Se você é visitante, não se constranja, a gente faz isso todas as nossas celebrações. Mas se você quiser e puder participar, esse envelope em branco é especialmente para fazer isso, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado ou preparado, aqui estão as urnas à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, nós só temos um jeito de entregar dízimos e ofertas. Sabe qual é? Com alegria e gratidão. Então, se você está com alegria e gratidão, entregue. Sem alegria e sem gratidão, guarde, deixe para uma próxima ocasião. Aí você vem contribuir com alegria e gratidão, porque é assim que Deus honra esta igreja e a sua generosidade também. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Sua
bom se sentir amado por Deus, não é mesmo? É maravilhoso saber que tem alguém que cuida de você com tanta honra, com tanto cuidado, fica até redundante, mas Ele é muito cuidadoso, detalhista. Ele é um Deus que sabe de todas as suas necessidades, Ele te conhece. Eu sinto tanto a presença do Senhor aqui esta noite. Olhe só para o seu passado, para tudo que você já viveu. Olhe para as coisas que você já conquistou. Em cada uma delas, você vai conseguir ver a mão do Senhor, que te sustentou, que te acolheu, que te trouxe até aqui. Mas você não vai ficar aqui. Você ainda tem um longo caminho a percorrer, mas Ele estará com você em todos os momentos. Ele é o Todo-Poderoso, creia nisso. Nunca se esqueça de que todas as coisas que você tem, todas as coisas que você conquistou e que você conseguiu passar por elas, o Senhor esteve com você. Amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a vida de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e
sobrevivi. Aleluia. Deus, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada porque nós somos sobreviventes, porque nada neste mundo nos atinge. Tudo que acontece nas nossas vidas estão cooperando para o nosso bem. Nós cremos nisso, Pai. Amém. Você pode se sentar. Amém, amém. Espero que essa canção tenha motivado o seu coração a saber que dói, pode se prolongar um pouquinho a dor, mas ainda assim nós estamos crescendo com ela e aprendendo com ela. E aprendemos também na sala de espera de Deus, cujo tema eu quero falar com você aqui hoje, e quero começar falando sobre o processo que nós estamos tão acostumados no mundo atual. O processo de colocar na agenda. Eu não sei quantos de vocês utilizam a agenda do celular, outros utilizam a agenda de papel, outros utilizam a agenda de geladeira, onde a gente vai colocando os lembretes, dia de fazer isso, dia de levar aquilo. Outros usam agendas virtuais. O fato é que nós estamos acostumados a viver num mundo de agenda. E parece que quando ela não tem, a gente fica meio perdido. Eu confesso para vocês que esse ano tem sido um ano diferente, né? Assim como 2020, porque nós sempre trabalhamos aqui com agenda e calendário da igreja. Então, se você perguntasse para mim assim, pastor, qual será a programação que nós teremos no mês de julho, na segunda semana? Eu abria o calendário e dizia, na segunda semana de julho nós vamos ter um evento assim com os adolescentes, teremos assim com os homens, e assim será aqui, traremos um pregador diferente. Mas com a pandemia nós não podemos fazer uma agenda prolongada, porque pode ser que ela seja frustrada, como foi também o ano passado. Então viver sem agenda dá uma sensação muito ruim, porque a gente vai se habituando, a gente vai se acostumando, a gente vai se cronometrando na vida. Então calendários, horários, relógios e apontamentos é o tempo todo que a gente precisa realizar e fazer. Então nós vivemos num mundo cheio de agendas e de previsões. A agenda nos ajuda a prever o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, o que nós faremos a semana que vem. Eu não sou nada contra, queridos, questões de planejamento de médio prazo e de longo prazo. Se você perguntar para mim, por exemplo, pastor, o que você gostaria de fazer e estar fazendo em um ano, eu sei dizer para você. Em 5 anos, eu também sei dizer. E em 10 anos, eu também sei dizer. Não é que eu viva sem previsões, mas a grande verdade é que nós nos acostumamos aqui. Se as nossas previsões não acontecem, nós nos sentimos tanto quanto fracassados, perdidos, frustrados, não é verdade? Porque nós fomos nos acostumando a fazer previsões estratégicas. O mundo se tornou mais previsível diante da nossa técnica de agendar, de planejar, de preparar, de visualizar e de fazer em direção àquele objetivo. A única questão que nós esquecemos é que nós não temos controle sobre a nossa agenda. Nós não temos o controle sobre a agenda da vida, e ela nos surpreende muitas vezes com situações ou circunstâncias que não são favoráveis ou que simplesmente nos trazem uma grande surpresa e nos mostram que nós não temos aquele controle. Sem falar também da relação nossa com Deus. Nós servimos um Deus que também não está habituado com a nossa agenda. Tiago, inclusive, diz assim aos seus ouvintes, ele fala o seguinte: pessoal, vocês têm que tomar cuidado. Vocês estão dizendo, amanhã nós vamos, compraremos, viajaremos, realizaremos. Não é assim que diz, não. Se o Senhor permitir, amanhã nós iremos, amanhã nós compraremos e amanhã nós faremos. Ele dá uma orientação com uma palavrinha apenas, se o Senhor permitir. Eu acho bonito quando uma pessoa olha e fala assim, se Deus quiser eu vou, pastor. Se Deus permitir eu estarei. Simplesmente submete. Eu tenho esse propósito, mas eu submeto a minha agenda a Deus. Porque Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, não é impedido, não é pecado, não é de alguma maneira bloqueado o acesso ao planejamento. O coração do homem pode fazer planos, mas, aí nós temos uma conjunção adversativa, que inverte de lógica a questão, mas a resposta certa vem do Senhor. Então você pode planejar, o fato é o seguinte, que nem sempre o que você planeja vai acontecer. Nem sempre os seus projetos de curto ou médio prazo irão se realizar. Mas nem por isso você deve deixar de fazê-los. Alguns que eu fiz se realizaram. Outros que eu fiz não se realizaram. E esses outros que eu tenho, pode sim, pode não. Mas o coração do homem faz e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O problema é o que nós configuramos a nossa ideia de agenda. De colocar a nossa vida dentro de um quadrado previsível e também agendado.
Então, na nossa vida se tornou previsível e agendada. E quando isso não acontece? E quando nossa agenda não se cumpre? A sensação nossa é que nós estamos perdendo o controle. Porque a agenda é controle. Eu sei o que eu vou fazer, o que eu tenho que realizar. A minha agenda é o meu controle. Eu estou no comando. A tal horas eu estarei em tal lugar, depois eu estarei em tal lugar, e amanhã eu estarei em outro, e a semana que vem, e assim eu vou controlando os meus passos, o meu caminho e a minha vida. Mas também quando a minha agenda não é realizada, eu também me sinto inseguro. Porque quando eu coloco a minha agenda no papel, quando eu coloco a minha vida dizendo, eu estou no controle, estou no comando disso, eu tenho a segurança, porque eu entendo o processo. Eu entendo o que eu preciso fazer para viajar a semana que vem. Eu entendo o que eu preciso fazer para ir à consulta médica no dia seguinte. Eu entendo o que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo profissional que se colocou na empresa em 2 meses. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, controle e segurança são 2 coisas que nós não estamos muito habituados a abrir mão na nossa vida. Porque isso traz para nós um bem-estar. Traz aquela sensação de que as coisas estão acontecendo. E quando isso não acontece, quando isso não se realiza, quando a nossa agenda não é respeitada, qual é a sensação? A gente começa a atacar pessoas. A gente ataca as pessoas porque elas não respeitaram o nosso tempo, a gente ataca pessoas e instituições porque elas não levaram em consideração a nossa intenção pessoal, e quando não, a gente começa a atacar a Deus dizendo, Deus, está tudo ajeitado já, Deus. Poxa, entendeu? Eu orei, eu esperei no Senhor, e esse relacionamento com essa pessoa veio em hora boa. Era a hora que eu queria, que eu esperava. Senhor, desculpa, mas o Senhor está um pouco equivocado na sua agenda. Senhor, eu tinha me planejado para a minha carreira profissional. Afinal de contas, foram 5 anos de estudo e agora uma especialização. Então, estava na hora da minha promoção chegar. Por que ela não chegou, Senhor? O Senhor se atrasou, o Senhor se esqueceu de mim. Pessoas começam a se revoltar a Deus quando Ele não atende, não respeita a sua agenda pessoal. Como que isso acontece muitas vezes na nossa vida? E tem muita gente dentro das igrejas, tem muita gente que se chama por cristão e que está muito frustrado com Deus por Ele não ter dado um motivo, por Ele não ter dado um sentido ao atraso, ao rompimento da agenda ou à não realização do projeto. Porque fala a verdade, o projeto era bom, não era? O projeto da construção não era joia? Estava tudo acertadinho? Aí veio a pandemia e falou, não vai ter mais construção. Aí você fala, Deus, ia construir agora. Não estava tudo certo em engravidar? Tudo legal, ótimo, agora nós vamos engravidar nesse ano. Aí veio o desemprego. Adeus, a nossa agenda, eu tenho 35 anos, Senhor, eu preciso engravidar esse ano. Agora sem emprego, como é que eu vou engravidar? Não estava tudo arrumadinho para a questão do casamento? Esse ano agora, já tinha planejado, organizado. Aí vem a pandemia, não pode fazer festa. Deus, o Senhor está errado, porque a minha agenda não está batendo com a do Senhor, a gente está aí na contramão. E nós começamos a sentir frustrados, irmãos, sem controle e sem segurança da previsão. O que gera em nós é frustração. Mas fique tranquilo que você não é o primeiro a sentir isso, eu não sou o primeiro a sentir isso. Os discípulos da Bíblia já sentiram isso antes, e é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Os discípulos de Jesus, logo depois que Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias ensinando eles sobre a face da terra. Além dos 3 anos e meio, depois da ressurreição, Jesus precisou passar mais 40 dias num curso intensivo, num seminário intensivo de como ser discípulo de Jesus. E quando Jesus está para subir ao céu, na sua última aparição terrena para os discípulos em conjunto, Ele os chama para dar uma orientação. Está em Atos capítulo de número 1, e eu quero mostrar para você o que está escrito aqui. Atos capítulo de número 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, aqui é Jesus, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém. E essa palavra é dolorida, hein? Esperem pela promessa. Mas esperem pela promessa. A promessa é algo que ainda não aconteceu, porque senão não seria promessa. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, eu quero que você note uma coisa aqui profundamente desconfortável para quem quer ter agenda: esperar sem receber qualquer tipo de detalhe, esperar sem receber qualquer tipo de previsão. Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, porque em poucos dias vocês receberão o Espírito Santo, só.
não precisam fazer isso, não precisam ir a tal lugar, não precisam realizar aquilo outro, não precisam vender nada, só fiquem em Jerusalém. Você fala assim, pastor, está no papo. Se é para ficar em Jerusalém, se Deus fala para mim, fiquem em Sertanópolis, até que do alto eu seja cheio do Espírito Santo, eu vou ficar, pastor. Você só esqueceu um detalhe. Quem matou Jesus? Bom, na verdade não quem matou Jesus, porque Jesus se deu, na verdade, pelos nossos pecados. Mas quais foram, né, as pessoas responsáveis que colocaram Jesus no madeiro? Os judeus. Os judeus tinham levantado todo tipo de ofensa, calúnia e mentira, blasfêmia contra Jesus, dizendo, ele é um louco, ele é um herege, ele é um homem que está fazendo uma sedição, ele é um rebelde, a gente precisa crucificar esse homem, precisa matá-lo. Então todos os judeus se voltaram contra Jesus, principalmente a elite judaica, e colocaram Jesus no madeiro. E eles começaram a perseguir quem? Quem? Os discípulos, aqueles que eram cristãos, porque não adianta você crucificar o rebelde. Você tem que também colocar uma pressão em quem está se rebelando, ou quem aceita a revolta do rebelde. Então os discípulos começaram então a sofrer ameaças de morte. Se você crê nele, você também vai para a cruz. Se você crê nele, também você vai ser degolado. Se você crê nele, sua família será toda assassinada. Os discípulos estão em Jerusalém. Jerusalém é o epicentro de todo o movimento de desilusão dos discípulos. Porque foi ali que eles traíram Jesus, foi ali que eles abandonaram Jesus, foi ali que eles tiveram aquele ato de covardia, deixar Jesus sozinho na cruz e todo mundo ir para sua casa e se esconder dentro do seu quarto. É em Jerusalém que eles têm uma experiência de desilusão, mas também eles sofrem com ameaça externa. Tanto é que quando Jesus apresenta eles pela primeira vez, onde é que eles estão? Onde que eles estão? Dentro de uma salinha, trancados, com medo dos judeus. Pode ler lá João capítulo 21. Estando os discípulos às portas trancadas, por causa do medo dos judeus, ou seja, tinha gente muito covarde ali, que não estava nem um pouquinho afim de permanecer em Jerusalém. Então agora vamos mudar a figura. Se Deus fala para você, permaneça em Sertanópolis, até que do alto você seja recebido, né? Ou seja, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem descer sobre você. Só tem um probleminha. Tem um matador de aluguel rodando por aí, ele vai achar você a qualquer momento. E aí, você quer ficar em Sertanópolis agora? Mudou de figura. Jesus olha para os discípulos e fala assim, eu só preciso de uma coisa, esperem. Não, Senhor, não dá para esperar, os homens estão querendo matar a gente. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, esperem. Não, Senhor, não dá para esperar numa cidade como essa, numa situação como essa, num mundo como esse. A gente está correndo perigo nesse lugar, não dá para o Senhor falar, esperem, precisa fazer alguma coisa, agir. E muitas vezes, queridos irmãos, nós somos colocados numa condição de espera em situações totalmente desconfortáveis como a dos discípulos. Porque a promessa de Deus, ela não leva em conta o ambiente. A promessa de Deus não leva em conta o ambiente de um casamento fracassado, de uma vida perdida. As promessas de Deus não levam em conta as circunstâncias que estão confrontando a nossa fé, as circunstâncias estão contrariando os nossos projetos. Não, as promessas de Deus, elas são ultra circunstanciais, elas independem do ambiente que nós estamos vivendo. Você pode estar no meio de Jerusalém, sofrendo muitas ameaças, e a promessa de Deus continua sendo firme e fiel para você. Você pode estar no meio de um casamento tenebroso, mas a promessa de Deus continua firme e fiel para você. Você pode estar vivendo os piores dias, desde que você conheceu o Evangelho, mas Deus continua no meio da tempestade, sendo fiel às promessas que Ele fez para você, porque Hebreus capítulo 10 diz assim, fiel que falou e que também vai cumprir. Deus não é político, irmãos, que fala que vai e não vai. Tem época de campanha aí, um rapaz falou assim para mim, ô pastor, preciso ir lá na igreja, né? Eu falei, não precisa ir não, você vai se você quiser. Aí ele falou assim, não, porque faz tempo que eu não vou. Eu falei, a campanha está chegando, logo você volta lá, né? Porque eu não tenho, irmãos. Aí eu vou na igreja, e daí, nossa, que bom, pastor, como eu gosto de ouvir o senhor falando, a igreja é boa lá. Nunca apareceu. A gente faz promessa e nunca cumpre. Não estou falando que todos os políticos fazem isso. Mas, infelizmente, uma grande massa que está na mídia acaba realizando esse tipo de comportamento. Deus não é político que promete e não cumpre. Deus não é um filho que fala que vai fazer e não vai fazer. Deus não é um cônjuge que fala fiel até a morte e é infiel logo no segundo mês de casamento. Deus não é um mentiroso. Deus é fiel. Então eu posso estar no meio de Jerusalém, ainda vivendo os piores dias da minha vida, respirando ameaças de todos os lados, mas ainda assim confiando de que se Deus falou, espera, porque isso vai passar, eu preciso esperar. Eu preciso confiar. Eu preciso estar lá. Irmãos, eu tive um aviso prévio de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses.
Umas circunstâncias que eu precisei deixar um determinado lugar e eu avisei com antecedência de 1 ano. Eu disse, daqui 1 ano e 3 meses eu precisarei me retirar. Deus poderia, ou melhor, eu poderia ter saído imediatamente. Poderia ter dito, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair. E eu sabia que Deus tinha dito para mim, fique em Jerusalém até que do alto você seja cheio do Espírito Santo. E eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses, não foi fácil. Minha família acompanhou isso, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e acabou. Deus disse, agora vai. No meio de Jerusalém, respirando ameaças, talvez vivendo uma situação um pouco confrontadora, mas ainda assim dizendo, Senhor, se é para esperar, é porque o negócio está bom. O Senhor está preparando, que nem aquela canção que acabamos de cantar, tem coisa boa chegando. E quando a gente espera, a gente consegue experimentar a coisa boa chegando. Quando a gente não espera, ela fica mais longe e mais longe e mais longe de nós. Ou seja, fique em Jerusalém. E eu pergunto para você, qual é a sua Jerusalém? O que te traz aqui essa noite para dizer assim, pastor, eu tenho uma Jerusalém. Eu estou querendo sair dela rapidinho. Eu estou querendo correr dela o quanto antes. Eu estou querendo fugir de Jerusalém. Mas, pela palavra de Deus hoje, se fizer sentido para o seu coração, é o seguinte. Deus diz para você, fique em Jerusalém. Mas não apenas fique, espere. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um grande desafio, mas Deus chama você a acalmar seu coração e a esperar em Jerusalém. Não só isso. Os discípulos olham para isso e fazem o que todos nós fazemos. Todos nós. Vou ficar. Tá bom, eu entendo que o Senhor deve ter um bom propósito para isso. Então, Senhor, vamos fazer um projeto agora de retirada de Jerusalém. O Senhor dá todos os detalhes, o Senhor explica para nós tudo como vai acontecer e a gente fica em Jerusalém e a gente espera o tempo que for preciso, ok? Olha só o que o versículo seguinte diz nessa conversa que os discípulos vão ter com Jesus. Então aqueles que estavam reunidos com ele, com Jesus, perguntaram, Senhor, é nesse tempo aí que o Espírito Santo vai descer sobre nós, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Peraí, antes de a gente seguir com o texto adiante, deixa eu explicar isso para vocês. O que eles estavam querendo aqui é saber se eles teriam a possibilidade de ver o Império Romano pagando pelo que fizeram. O que estavam perguntando é, a gente vai ter possibilidade agora de reinar sobre os romanos? Porque é o novo império que está chegando. O reino de Deus é muito mais poderoso do que César. Na mente dos discípulos, queridos, até esse tempo, Jesus estava vindo para inaugurar um reino terreno. Eles não tinham entendido nada. 3 anos e meio, 40 dias de supletivo, nada ainda. Eles estavam falando, Senhor, quando o Senhor vier, lembra do pedido de Tiago e de João? Quando o Senhor vier na sua glória, permita-nos, que a mãe deles pede, permita-os que um sente à sua direita, outro sente à sua esquerda. O que ele estava pedindo? Que lá na eternidade eles pudessem estar no trono de Deus? Não, ela está esperando que um seja ministro da fazenda e outro seja ministro da justiça. É para participar do reino. Eu quero pegar uma vice-presidência, eu quero pegar a tesouraria nacional. A mãe dos discípulos disse, dá um lugarzinho para eles nesse reino. Não entendiam nada. Jesus falou, o meu reino não vem com aparência de poder, o meu reino não vem com aparência física. E os discípulos estavam lá, será nessa época, Senhor, quando a gente fica cheio do Espírito Santo, que a gente vai botar para quebrar, tirar César do trono, expulsar os romanos e inaugurar o reino de Jesus na terra? Irmãos, como que a gente quer data, hora e dia para o nosso projeto? A gente nem espera Deus terminar o que Ele começou em nós. A gente já tem uma previsão na nossa agenda do que é que vai acontecer. Então, Senhor, vai ser desse jeito? O Senhor vai restaurar meu casamento? É assim mesmo? Não, Senhor, é assim que o Senhor vai restaurar minha vida financeira? Deus, é assim que o Senhor vai trazer cura em mim? Deus, é assim que eu serei uma pessoa mais firme, mais sábia, mais sensata? Deus nem terminou. Acabou de começar e você já está tirando conclusões, dizendo, Senhor, é nesse tempo que vai acontecer o negócio? É nesse tempo de pandemia agora que eu vou explodir de ganhar dinheiro? É nesse tempo de pandemia agora que eu vou conseguir realizar todos os meus projetos? É nesse tempo, Senhor. E aí Jesus olha com muita paciência aos discípulos. E pensa num homem paciencioso, porque eu não sei como eu lidaria com uma situação dessa. Mas nós estamos falando de 3 anos e meio, mais 40 dias de supletivo. O cara vem e pergunta a mesma coisa para você. É que eu dou aula de literatura, é a mesma coisa de você falar assim, principal personagem do realismo brasileiro é Machado de Assis. Aí você dá um ano inteiro de Machado de Assis. Aí você chega no final do ano e fala assim, pessoal, quem é o principal escritor do realismo brasileiro? Aí o cara fala, Camões.
Aí você fala assim, não, meu Deus do céu. Imagina Jesus, fala assim, meu Deus, gente, o reino não é dessa terra. Então vamos fazer o seguinte, Jesus respondeu como um lorde, como um homem sábio e muito paciente como ele é. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é o meu trabalho datar o que Deus vai fazer na minha vida. Não é da minha competência agendar o que Deus tem que fazer na minha vida em um dia, 2 meses ou 50 anos. Não é da minha alçada estabelecer um calendário para que Deus se encaixe no meu plano pessoal. Não é da minha alçada entender as datas e as épocas de Deus. A minha alçada é entender Eclesiastes 3:1. Há um tempo perfeito e com propósito para todas as coisas debaixo do céu. E eu recebo isso porque Deus fez um tempo perfeito e com propósito para todas as coisas. E não é minha responsabilidade datá-lo. Não é minha responsabilidade prescrever uma data, um calendário para isso acontecer. Jesus olha para os discípulos e fala assim, chega dessa conversa, chega dessa bobagem, porque vocês não precisam saber as datas e o tempo que o meu Pai reservou para eles, sem detalhes. Sem detalhes. Eu acho tão interessante, irmãos, como que Deus trabalha com a gente, porque a Bíblia dá sinais e pistas de como Ele trata você e a mim. Por exemplo, em João capítulo 11, Jesus está numa cidade, conversando com os discípulos, fazendo o trabalho de evangelização, e aí chega a notícia, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Jesus olha para os discípulos falam assim, é Lázaro, Senhor, vamos lá para vê-lo. Jesus fala, não, vamos ficar por aqui, porque essa doença não é para a morte, é para a vida. O discípulo falou assim, se não é para a morte, é para a vida, tudo bem, então. É que a vida que segue. Segue o jogo, Jesus. Beleza. E aí Jesus, depois de 2 dias, fala, vamos lá para Betânia? Vamos lá ver como é que está o nosso amigo Lázaro, porque estão precisando de nós lá. Aí os discípulos falam, vamos para Betânia agora? Chegaram lá e olharam. Aí vem a Maria correndo desesperada. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor está atrasado, pelo menos 4 dias. Quando nós mandamos o recado, era para o Senhor estar aqui e ajudar o meu irmão. Portanto, o Senhor demorou para chegar aqui. Inclusive, o evangelista João escreve isso. Ele diz, e Jesus tendo demorado-se 2 dias, a palavra demorar é se atrasado. Jesus não estava demorando, irmãos. Jesus não estava se atrasando. Jesus estava cumprindo o propósito. Deus não é movido a calendário nem a agenda. Ele é movido ao propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. E eu quero tranquilizar o seu coração, se você se sente angustiado com uma coisa, que parece que o seu calendário e a sua agenda não bate aqui com Deus. Você sente que só você vive isso? Você acha que é só você que experimenta isso? É só você que acha que a sua agenda não bate com a de Deus? Bem-vindo ao time. Porque ao homem pertence fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1, como a gente disse. Portanto, sem detalhes. Jesus não falou para os discípulos, eu vou ficar aqui 2 dias, Lázaro vai morrer. Depois de 2 dias a gente vai caminhar mais 2 dias, e quando chegar lá, Lázaro estará morto há 4 dias. Eu vou ressuscitar Lázaro, e todo mundo vai dizer, glória a Deus, um grande Messias estabeleceu-se na terra. Jesus não deu detalhes, Ele falou, está tudo certo. Jesus está se deslocando para atender um pedido de um homem chamado Jairo. Ele é o principal da sinagoga. Ele é o homem que tem dinheiro, que investiu para construir aquela sinagoga, o templo dos judeus. E Jesus está se deslocando, de repente chega uma mulher, 12 anos de fluxo de sangue. A menininha do Jairo está morrendo. Está morrendo. O Jairo está desesperado, qualquer minuto conta. Aquela mulher toca as vestes de Jesus, Jesus para no meio da multidão e fala assim, quem me tocou? Eu imagino que o Jairo falou, meu Deus do céu. Sabe aquela agonia que você e eu temos? Não, mas precisa ser agora. Se passar 1 minuto eu vou perder a chance. Se perder um dia eu vou perder a promoção. Se passar 2 meses eu não vou conseguir. Se mais 1 ano eu esperar eu não vou engravidar. E se passar mais 2 anos sem emprego depois da faculdade eu não vou conseguir. Meu Deus do céu. É Jairo desesperado porque a filhinha está morrendo. Mas irmãos, nós não estamos sendo conduzidos por um mundo caótico e sem sentido. Ou você é isso e ateu, ou você é discípulo de Jesus e anda seguro e calmo, porque Ele tem o controle e Ele tem a previsão total da nossa história.
como Jairo, talvez a gente pode se desesperar falando assim, mas meu Deus, eu precisava do Senhor agora, o Senhor precisava fazer agora, está passando o tempo. E Jesus para, conversa com a mulher, chama a mulher e fala para ela, mulher, seus pecados estão perdoados, está tudo certo, está tudo jóia, pode ir embora para sua casa. Jesus fala, o que a gente ia fazer mesmo? Ah, a filha de Jairo, vamos lá. Aí o Jairo olha para Jesus e fala assim, Jesus, não precisa ir mais não. A gente faz isso também, né? Deus, agora não precisa mais. Agora não vou mais na igreja, agora eu não vou mais participar das coisas, agora eu não vou mais crer, agora não precisa mais, Senhor. Porque a hora que eu precisava, o Senhor não estava lá. O Jairo falou, Jesus, não precisa ir mais, não precisa incomodar mais, porque a minha filha já morreu. Jesus olhou para ele e falou assim, morreu nada, só dorme. Jesus não deu detalhe, Jesus não falou assim, olha, eu chegarei na sua casa, abrirei a porta, as pessoas vão dar um riso para mim, eu vou sorrir para elas também, dizendo, ela só dorme, todo mundo vai achar que eu sou um charlatão, mas eu vou subir no quarto e vou falar, Talita come, menina levanta, e ela será devolvida para você, Jairo, pode ficar tranquilo. Deus não dá detalhes, irmãos, e eu não sei porquê, eu queria poder dizer para vocês, mas Ele não traz um detalhamento, um planejamento estratégico que Ele está fazendo na nossa vida. Por isso que a gente chama de fé, é esperar em Deus, é confiar em Deus, é aguardar em Deus. E o Jairo vai acompanhando Jesus, falando, o que esse homem vai fazer na minha casa? Quando Jesus abre a porta, ele diz, Talita come, a menina se levanta, ele devolve para o pai, e o milagre acontece, sem explicações, sem previsões, sem agenda e sem calendário. Não é fácil, irmãos. Mas é isso que Jesus fala, não compete a vocês saber o que eu estou fazendo em tempos e datas. Lembra de Abraão? Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12 e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, sem dar detalhe nenhum, vai para a terra que eu vou te mostrar. A terra é tal. Abraão pega toda a sua família e sai e obedece. E Deus fala assim para ele, você vai ser pai de multidões. Abraão era casado com Sara, que era estéril. Você conhece a história, não conhece? Aí Deus fala, você vai ser pai. Ele tinha 76 anos quando recebeu a promessa. 76 anos quando ele recebeu a promessa de que ia ser pai. E aí Abraão sai da terra tal, e o tempo passa e nada acontece. Um dia o anjo vem, conversa com Abraão e Sara e fala assim, você vai ficar grávida. Abraão já tinha 99 anos. E aí a Sara falou, não, agora, né? Ela riu também, igual as pessoas que estavam na casa de Jairo riram. Aquele sorrisinho maroto, irônico. 99 anos, entendeu? O senhor não entendeu, Senhor. O Abraão não funciona mais. Nada funciona aqui. Meu útero já está ressecado, já está atrofiado. O Abraão já passou do tempo de ser um homem valente. Agora já era. E Deus fala assim, Abraão, conta as estrelas e conta a areia do mar. A sua geração vai ser como essa. E aí você conhece o resto da história, não conhece? Bom, Deus só falou, conta a areia do mar, porque a sua geração vai ser assim. Como eu vou fazer isso? Bom, depois você conhece a história de Isaac, de Jacó, de José, e aí você conhece agora a história dos judeus, você conhece agora a história dos cristãos que foram enxertados nesse povo chamado Israel, e agora nós somos cerca de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, que é a geração de Abraão. Já pensou? Sem detalhes de um longo tempo de espera. Irmãos, resumindo, o que Jesus está trabalhando com os discípulos aqui é o seguinte: vocês esperam e a espera pode ser desconfortável, porque ela pode ser longa ou curta, depende do seu estado emocional. E ela pode ser ameaçadora dependendo do lugar onde você criou o ambiente que você está. Mas vocês precisarão esperar, porque não acontece no tempo de vocês, acontece no meu. Segundo, eu não vou dar detalhe para vocês do que eu estou fazendo. Eu só estou realizando, eu só estou fazendo, e você não precisa saber, porque se você soubesse, você não teria fé o suficiente para aguentar o caminho. Eu fico imaginando, Deus, pessoal, que Deus não abre as portas de uma vez para que a gente não assuste. Ele não abre de uma vez e fala assim, vai ser algo maravilhoso na sua vida. Algo novo está acontecendo, né? A gente cantou aqui, eu quero viver algo novo, eu sei que está acontecendo isso. Mas Deus não abre de uma vez para a gente não assustar, porque senão a gente assusta, a gente não está preparado para receber aquilo. Agora, preste atenção numa coisa interessante. Jesus dá uma resposta para os discípulos, que eu sempre trabalhei esse texto isolado. Sempre, irmãos. Quero pedir perdão que quando eu peguei esse texto e ministrei à igreja, apenas como um texto dizendo, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pega esse texto e fala, você vai receber, é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas essa promessa, irmãos, tem contexto. Jesus deu a promessa do Espírito Santo na pergunta dos discípulos que não teve resposta. Você entendeu isso? Olha o que Jesus disse aos discípulos depois de eles não terem nenhum tipo de detalhe. Mas, irmãos, é a resposta.
É a introdução do assunto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre... Não, vamos voltar que a gente precisa conectar de novo, irmãos. Vou ler de novo, vamos lá. E lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, vocês não têm agenda, vocês não têm calendário, vocês não têm nenhum tipo de detalhamento, vocês não têm um planejamento estratégico de como vai acontecer o cristianismo, vocês não têm nada, mas vocês terão algo que é fundamental na vida de vocês. Vocês terão o Espírito Santo, vocês terão a presença do ensinador, o Consolador. Você não precisa de agenda quando você tem um conhecimento da pessoa de Deus. Você não precisa ficar estabelecendo calendários e dizendo está atrasado ou está adiantado, quando você tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 12, de que ninguém sabe o que Deus preparou, mas Ele revelou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz segurança, o Espírito Santo nos traz paz, o Espírito Santo nos traz serenidade, o Espírito Santo traz sobre nós a certeza de que nós estamos na sala de espera, mas nós estamos em boa companhia. Amém, irmãos? Nós estamos na sala de espera, mas nós estamos em boa companhia. Nós não estamos sozinhos ali. Nós estamos sendo ensinados, sustentados, fortalecidos, conduzidos. Ou seja, olha só que coisa mais linda. Ao invés de dar uma agenda aos discípulos, Jesus lhes deu o Espírito Santo. Era isso que eu queria falar para você essa noite. Você que tem sede de colocar as coisas na sua rotina, no seu calendário, no seu tempo. Você não precisa de agenda. Você precisa do Espírito Santo para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Porque sem Ele vai ser tudo uma bagunça. Sem o Espírito Santo vai ser tudo um caos. Sem o Espírito Santo vai ser toda uma coisa sem lógica e sem sentido. Mas com o Espírito Santo, irmãos, a gente sabe quem está conduzindo. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito, diz Romanos capítulo 8, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, eu sou filho de Deus. O papai não vai me deixar, o papai não vai me abandonar, o papai não vai me deixar desamparado. Eu tenho o Pai comigo. Quando eu tenho o Espírito Santo, irmãos, eu não preciso ficar olhando para a agenda humana, para o calendário, me comparando com outras pessoas da mesma idade, dizendo, ele já tem 40 e já está lá, eu tenho 40 e estou aqui, ela já tem 60 e está lá, eu tenho 60 e estou aqui. Eu não preciso de calendário, porque o que Deus pode fazer na minha vida é num clique. Tem pessoas dizendo assim, mas eu já vivo há 10 anos nesse casamento, eu conheço gente que viveu há 50 e Deus fez algo do dia para a noite, irmãos. Não tem calendário com Deus. Deus é inagendável. Não sei se essa palavra existe, mas bem que podia existir. Você não pode agendar Deus na sua vida. Você não pode estabelecer planos e tempos para Ele realizar o que Ele tem feito no tempo perfeito que é dEle. Então você não precisa de mais agenda. Você não precisa de mais estudo teológico. Você não precisa de mais compreensões do mundo. Você precisa conhecer o Espírito Santo, irmãos. Para de ficar consultando constelação familiar. Para com isso. Você não precisa de constelação familiar para entender o propósito de Deus para a sua vida. Você não precisa de barra de Axis para poder entender o que Deus está realizando no seu coração. Não precisa de meditação oriental. Não precisa de santo daime. Você não precisa dessas coisas para fazer uma viagem esotérica e tentar achar onde as coisas na sua vida vão acontecer. Você não precisa de cartomante, você não precisa de adivinho, você não precisa de horóscopo, essa mentira que você vê no hoje o dia eu vou encontrar a minha alma gêmea. Você não precisa consultar se você é de Libra, de Câncer, de Áries. Irmãos, nós somos do leão da tribo de Judá. Qual é o seu signo? Eu sou leão. Eu sou leão da tribo de Judá, ou seja, sou do leão da tribo de Judá. Sou do leão da tribo de Judá. E eu não preciso, irmãos, de mais nada quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu gosto de teologia, estudo, sou formado nisso para poder entender muitas outras coisas que a Bíblia não nos revela numa leitura leiga. Mas eu digo para você que é a minha experiência com o Espírito Santo e não a minha teologia que me faz saber que o meu papai está cuidando de mim mesmo na sala de espera longa, dolorosa e ameaçadora. O que você e eu precisamos não é de agenda, porque Jesus não deu agenda aos seus discípulos. Ele deu o Espírito Santo. Isso é muito profético, irmãos. É muito profético, principalmente nos dias que vivemos hoje. Veja só o que diz João 14, 26.
Por que Deus deu o Espírito Santo para os discípulos ao invés de uma agenda? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Ele vai fazer lembrar, ele vai ensinar. Ele é mestre por excelência, ele é um pedagogo por natureza. Ele vai ensinar o seu coração, vai ensinar a sua vida. Ele vai conseguir com que o seu coração estabeleça paz, segurança e tranquilidade, mesmo vivendo na sala de espera. Então, você está na sala de espera, eu posso até estar na sala de espera, mas eu sei que eu estou boa companhia. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem essa noite, a partir desse texto estou na sala de espera, mas estou em boa companhia. Você não está sozinho. Pode ser que você esteja casada com uma pessoa que tem te magoado muito, mas você ainda está em boa companhia nesse casamento. Pode ser que você esteja casado com uma pessoa que tem te magoado muito, mas você ainda está em boa companhia. Pode ser que você esteja trabalhando numa atividade onde você tem passado muitas pressões e tem sofrido muitos desgastes emocionais, mas ainda assim você está em boa companhia nesse lugar. Pode ser que você esteja num momento da sua vida sentindo que as coisas estão travadas ou atravancadas, mas ainda assim você está em boa companhia, porque você não está na presença do marido, do patrão, você não está na presença de pessoas queridas, você está na presença do Consolador, o Espírito Santo, que nos ensina a viver na agenda de Deus, que não traz detalhes, que às vezes é desconfortável na espera, mas que ainda continua sendo melhor para nós. Não é porque não está agendado que é ruim, não é porque não está agendado que talvez não seja bom. Irmãos, nessa ideia de que a gente tem que fazer a vida ser quadradinha e atender às nossas demandas, a gente está perdendo algumas coisas que Deus quer fazer conosco, no surpreendente, no milagre, no sobrenatural e no impensável. Deixa eu contar um exemplo para vocês muito interessante, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Em 2011, eu fui passar uma temporada na Amazônia e fiquei 15 dias isolado lá numa tribo indígena, lá no centro da Amazônia. E antes de viajar, como vocês sabem, quem é casado vai viajar, tem a despedida, né? Então, foram feitas as despedidas, realizadas e tal. E eu tinha minha filha Ana Luísa, que era um presente de Deus para nós. Nós não poderíamos ser pais pela maneira natural, e a Ana Luísa veio ser a minha primogênita e deu essa experiência linda para mim, que foi a primeira vez que eu fui chamado de pai, né? É uma coisa que muda a nossa história. Mas aí eu fui viajar, voltei da viagem, passei algumas semanas, e aí minha esposa olhou para mim e falou assim: eu acho que eu estou grávida. Eu falei: mas não é possível, a gente não pode ser naturalmente, já tem um milagre aí. Eu acho que eu estou grávida. E aí, irmãos, sem agenda, sem calendário, sem aviso prévio, aquele exame dizia assim: o Heitor está vindo aí. E eu olhei aquele exame e falei: não estava na agenda, não era o nosso projeto pessoal. Mas que surpresa maravilhosa na minha vida. E aí foram os 9 meses de preparação. E aí o doutor agendou o parto para o dia tal. E aí o Heitor veio 2 semanas antes. E quando a minha esposa estava na sala de cirurgia, eu estava arrumando mala de bebê em casa. E pega isso aqui, joga, vai, fralda, vai, não vai, vai isso aqui, chupeta, vai, não vai. E aquela loucura toda, eu me arrumando para ir pro hospital, com a câmera, estava saindo de casa, esqueci a câmera, peguei a câmera, coloquei igual um japonês turista, com aquela câmera correndo, com a mala, cheguei lá no hospital, subi as escadas, escutei, eu falei: nasceu, não deu nem tempo de tirar foto nascendo. Eu não tinha visto a minha primeira, a segunda que eu queria ver, não deu certo também. Porque veio fora do horário, fora da agenda, veio fora do calendário. Então eu acho que o Heitor é um cara inagendável também. Ele não submete a agenda, não. Ele não gosta, mas negócio de calendário não é muito com ele, não. Veio sem avisar e depois veio de novo sem avisar e pegou a gente de surpresa. Mas foi a melhor e a mais maravilhosa surpresa da minha vida. Porque no fundo eu sabia que ser pai era a experiência que Deus estava me preparando para toda a vida. E eu digo para você o seguinte: quantas surpresas Deus está preparando para você que você ainda não entendeu. Quantas surpresas que Ele quer carregar o seu coração, que você está resistente, dizendo: isso não é de Deus, isso não é para mim. Quantas surpresas Ele quer tratar no seu coração e Ele quer comunicar com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos engravida do propósito de Deus. O Espírito Santo nos enche. O Espírito Santo fertiliza a nossa alma, dizendo: há algo de Deus na sua vida. Irmão, se você não sente, minha irmã, que há algo de Deus preparado para você, se você não consegue visualizar, entender e esperar isso com paciência e com fé, é porque você ainda não foi fertilizado na sua alma. Você ainda não se engravidou da promessa de Deus no seu coração.
Então peça que o Espírito Santo faça isso na sua vida hoje. Peça para Ele: Senhor, eu não quero mais agenda, eu quero conhecer o Espírito Santo. E no fim eu vou saber, está tudo bem. Pode demorar como Abraão, pode se atrasar como Lázaro, pode ser difícil como Jairo, mas eu sei que o Senhor tem um bom propósito para realizar na minha vida. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar essa linda canção. E enquanto nós cantamos, eu queria que você abrisse o seu coração para receber algo de Deus na sua vida essa noite. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Traga sobre nós, Senhor, isso. Eu quero viver algo novo. Que possamos viver algo novo, inusitado, surpreendente. Eu quero viver algo novo. Possamos viver isso, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desapareça agora, todo medo, toda insegurança. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Eu quero viver algo novo. Sim, Senhor. Você que está aí no seu lugar ou na sua casa, ore conosco agora. Você não entende, você não compreende, você não tem detalhes, mas agora é a hora de você colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu quero experimentar a certeza, a confiança que só o Espírito Santo traz. Então, Santo Espírito, vem e enche a nossa vida, Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Desce sobre nós. Santo Espírito, desce como fogo. Você tem coragem de pedir isso? Incendeia, incendeia. Você tem coragem de falar isso a Deus essa noite? Ou você prefere a Santo religião? Espírito, desce como Ou fogo. você prefere mais um culto? Santo Espírito, Ou você desce prefere como só a superfície? fogo. Incendeia, Ou você prefere só a razão? incendeia. Você tem coragem de fazer essa oração? Santo Espírito, Santo Espírito, desce oh como Santo Espírito, vem aqui, incendeia. vem nesse lugar, Senhor.
Santo Espírito, nós estamos pedindo que o que aconteceu no dia de Pentecostes, aquela certeza que os discípulos foram cheios para viver as promessas. Enche esse homem, enche essa mulher, enche-nos essa noite com a tua presença. Enche-nos essa noite, Santo Espírito. Desce sobre nós, vem sobre nós. Incendeia, mais e mais e mais e mais, mais e mais. Senhor Jesus, mais uma vez sobre nós, renova-nos, enche-nos. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo e vem sobre nós nesse lugar. Vem, Senhor, aleluia. Aleluia! Você está recebendo essa noite? Você está recebendo? Então responda isso ao Senhor dizendo: eu recebo, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia teu povo, a tua igreja, Senhor. Incendeia, incendeia, incendeia. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Agora é o seu momento com Deus, pedindo: Espírito Santo, enche-me, enche-me, Espírito Santo, enche-me nesse lugar, derrama sobre mim mais a sua presença. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite que vieram a esse lugar para cumprir programas e atividades, gente que se acostumou a vir à igreja, mas que ainda não experimentou o toque do Espírito Santo. Ele está aqui para te tocar, Ele está aqui para te mudar, Ele que está aqui para revelar coisas infinitas, insondáveis da presença de Deus. Então receba agora em nome de Jesus. Saia da superfície, saia da rasura e venha para a profundidade daquilo que o Espírito de Deus tem para revelar ao seu coração. Você tem buscado em outros lugares, você tem procurado respostas em outros lugares, você tem buscado alternativas, tem pesquisado para ver como a sua vida vai ser. Eu tenho uma palavra para te dizer: a sua vida será uma miséria, uma desgraça, será uma vida totalmente mal sucedida, sem a presença de Jesus e ainda fadada ao inferno. Mas eu também tenho uma boa notícia: se você hoje se entregar, se você hoje se aceitar esse nome Jesus, você terá uma vida abundante, uma vida plena e uma vida eterna para viver com Ele. Então é o seu momento, é a sua hora. Deus amado, vem sobre esse lugar. O Senhor reservou esse dia, o Senhor marcou na sua agenda e não na nossa, para vir aqui e derramar sobre nós. Derrama, derrama, derrama mais sobre nós. Peça isso, Santo Espírito. Desce como fogo, desce como fogo sobre essa equipe de louvor. Incendeia essa equipe de louvor, incendeia esses integrantes, incendeia a luz, incendeia esse altar, incendeia esse púlpito da Carabaxaia, incendeia esse púlpito da Carabaxaia. Queima nesse púlpito tudo que não é teu, traga a sua glória. Oh Deus, queima com a tua presença. Vem sobre esse lugar, queima esse púlpito. Lavareda sobre a tua igreja, para queimar, avivar, acender a chama. E a sorecandeira, eu, o Senhor, sou o Deus da eternidade, que não caibo em sua agenda. Espere com paciência, aguarde na minha mão. Ela irá sobre você, ela irá diante de você, ela abrirá os caminhos que estão fechados, ela fará o impossível sobre você. Não o que aquela pessoa prometeu, não o que aquela pessoa disse que fará. Eu, o Senhor, diz a palavra do Pai. Eu, o Senhor, farei sobre você, farei sobre a sua vida, farei sobre a sua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba mais do Espírito Santo, para você ir para sua casa, sentindo que você está pisando nas nuvens, sentindo que o seu coração está queimando.
sentindo anestesiado, porque essa presença muda a nossa história. Essa presença surpreende nosso coração. Ela surpreende o nosso culto. Ela surpreende a nossa igreja. Espírito Santo, o Senhor é sempre bem-vindo nesse lugar. Nós não impediremos o Senhor de fazer. Nós não limitaremos o Senhor nessa igreja. E permita-nos que desse púlpito a santidade do Senhor venha sobre nós, e que o Senhor flua ainda mais e mais e mais, e que o Santo Espírito incendeie o nosso coração todos os dias, para que possamos conhecer mais e mais das profundezas desse Deus maravilhoso. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, aleluia. Você não precisa de agenda, você precisa do Espírito Santo. Conheça-o e você conhecerá os propósitos de Deus no seu coração. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Segura para mim mais um pouco. Pode continuar, pessoal, fazendo favor. Vamos cantar mais. Apaga as luzes para mim, por gentileza. Eu quero ter um tempo com a equipe de louvor nessa canção aqui. Vamos pedir isso juntos aqui. Acabou o culto. As pessoas foram embora. A gente não precisa apresentar para mais ninguém. A gente pode adorar ao Senhor aqui. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo.